Olá, Padre Laércio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, minha querida? Tudo bem, uma alegria estar aqui com você. Igualmente, eu estava com muita vontade de entrevistar alguém que conhecesse o Papa Francisco, que pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o novo Papa, né? E aí, Uhum. o Padre Laércio, o pessoal da Autêntica, da editora Autêntica, entrou em contato comigo, e aí a gente vai falar um pouco do livro dele. Coloca o livro dele na tela aí, por favor, Gui. Livro que ele escreveu sobre o Papa Francisco, onde ele explica 30 pontos para você entender quem foi o Papa Francisco, quem era, né? Porque ele estava vivo na época. Francisco, Justamente. Papa da Esperança, né? Saiu pela editora Gutenberg, que é parte do grupo Autêntica. Vocês encontram em todas as livrarias. É um livrinho de leitura facílima e que aproxima tanto pessoas católicas quanto pessoas que não têm um credo religioso da figura do Papa Francisco. Padre Laércio, olha, eu e o nosso público aqui do programa somos Uhum. super fãs do Francisco e assim a gente ainda está de luto com a perda dele, viu? Eu entendo, é o sentimento geral, eu diria, não é? Porque é de fato o que estamos sentindo. As mudanças são muito rápidas, não é? E nós vimos Francisco muito bem, ou melhor, entre aspas, bem, fez até um passeio pela Praça do Vaticano, e de repente, no outro dia, acordamos com a notícia da sua morte. Então, isso de fato foi rápido demais, não é? Foi sim. E ele era uma figura realmente especial, né? Um papa muito humanista. Eu acho que muita gente ficou aí. A gente fica olhando os vídeos que aparecem nas redes do Francisco para matar a saudade. E olha, gente, o Padre Laércio conviveu com o Francisco, tá? Inclusive, o Francisco autografou o livro dele. Coloca aí a foto, Gui. Olha a foto dele. Olha, que honra, hein? Uma alegria. Eu encontrei com ele duas vezes, Sinara, na verdade. Essa foi a segunda vez. A primeira vez eu morava em Roma, estudava fazendo meu mestrado, né? Uhum. E aí tive a oportunidade de encontrar com ele, de cumprimentá-lo também. Foi muito divertido, porque quando eu disse que era brasileiro, ele disse assim: eu disse a ele, o senhor deveria ir lá em casa, onde a gente morava em Roma, comer pizza com a gente, que ele disse que adora pizza. Aí ele disse, eu vou, só se tiver cachaça. E deu uma gargalhada gigante. Então as nossas fotos da primeira vez é só dando gargalhada, porque era uma pessoa com um altíssimo astral, né? Um homem muito bem com a vida e com ele mesmo, com os outros. E essa foi a segunda vez, quando eu já havia escrito o livro e tive a oportunidade de ir a Roma e ele autografou o livro, né? Eu tenho guardado essa capa hoje do livro autografada e a caneta também como relíquia, Como lembrança, né? como Eu lembrança. queria começar a nossa entrevista perguntando o seguinte: o senhor fala no livro que Francisco queria restaurar a igreja e Uhum. desburocratizar a cúria romana. Ele conseguiu? Deu tempo? Então, você sabe que a igreja, ou poderia dizer, a estrutura da igreja, ela é milenar, né? Então, tem gente que diz assim, eu gosto muito dessa imagem. A igreja é um transatlântico. Ele não vai dar cavalo de pau, né? Então é muito difícil, porque para a igreja ser o que ela é hoje, como instituição, a Cúria, ela precisava de ter suas bases, né, fortes, decisões e normas e tudo mais. Só que Francisco, com o seu jeito, eu diria que ele não mudou em si, não deu tempo fazer grandes revoluções, mas ele muda a cultura, sabe? Ele muda a cultura. É o modo dele lidar com a estrutura sem se deixar prender ou cooptar por ela, né? Ele muda a estrutura. Por exemplo, quando ele muda algumas normas, inclusive, em que ele é, começou através da nova norma, mudar as pessoas que trabalham na Cúria, tendo um prazo, tipo assim, 5 mais 5. Depois disso não podia ficar mais. Ou seja, ele vai criando pequenas normas, ele vai mudando pessoas de lugar, ele vai tornando a estrutura mais leve a partir da relação. Quando ele, por exemplo, coloca várias mulheres em situação, em postos de destaque, ele muda a cultura. E para isso ele não precisou criar normas novas, você está me entendendo? Por quê? Porque, de Sim. fato, essa curva, essa volta, não é fácil de fazer. Mas ele mesmo, com a sua postura,
Por isso que eu falo no livro dos gestos, com os seus gestos, ele vai dizendo, é possível fazer uma mudança. Então eu diria, ele iniciou um processo, Sinara, um processo que ele sabia muito bem que ele não seria aquele que iria plantar, colher e gozar, não é? Mas ele Uhum. sabia que era um processo, ele tinha consciência que era um processo. Eu fiquei curiosa sobre o aumento ou diminuição do número de fiéis da Igreja Uhum, Católica com Francisco, né? E eu vi que teve uhum. um ligeiro aumento com Isso, Francisco, sobretudo na África e na Ásia. isso. Por que que na Europa e Uhum. mesmo aqui na América Latina a Igreja Católica está estagnada, não tem crescido, não tem diminuído, mas também não tem crescido? Então, veja bem, você citou aí continentes, né? São continentes. E cada continente, eu diria, tem a sua história diferente, diferenciada, Uhum. inclusive por fatores históricos, a colonização, não é? A colonização da nossa parte do mundo foi uma colonização católica, a gente pode dizer assim. Então, tem Sim. uma influência pesada do evangelho que chega de cima para baixo, eu diria, pelo império, não é? Então, isso tende a mudar. Isso não suporta muitos anos, ou seja, suportou o quanto poderia. Com a modernidade, com as tecnologias, com a liberdade de expressão, com as mudanças na sociedade, fica quem católico, quem de fato se identifica com a religião. E não tem problema, sabe? Não tem problema. Uhum. Já noutros países, como a África, ou mesmo outros continentes, né? Como a África e outros lugares, você vai ver que o processo é bem diferente. Na Europa, por exemplo, hoje há um movimento de volta de religiões antigas, pré-cristãs. Interessante. As pessoas sentem um vazio, sentem um desejo de Deus, de mistério, do sagrado, mas elas buscam, talvez na sua própria história, um caminho diferente. Então, veja, em alguns lugares diminui, noutros estabiliza, noutros cresce. Isso tem também um elemento cultural, eu diria, e um elemento do novo, da novidade. Aqui para nós já não é novidade. Novidade são outras igrejas que vão chegando, outras metodologias muito mais leves, entendeu? Que qualquer um pode, por exemplo, criar a sua igreja, abrir a sua igreja, conquistar os seus fiéis. Isso tudo tem outro manejo. Agora, eu digo a você, o que me preocupa, e talvez a igreja também, de modo geral, não é a quantidade, mas é a qualidade. Para mim, a pergunta que nós nos fazemos é: que tipo de cristão que somos e a qualidade dele? Porque, de fato, outro dia eu escutava um outro padre também jesuíta que ele dizia: o que nos preocupa é o crescimento de alguns tipos de cristãos, né? Conservadores, bastante preconceituosos, não é? Em que estão vivendo uma dimensão diferente do evangelho, que nem parece com Jesus Cristo. Isso nos preocupa. Porque deixamos de ser um país católico 100%, 70%, 80%, mas na esteira desse catolicismo, o que é que está vindo? Isso sim nos preocupa. Isso nos preocupa. Então, eu acredito que Francisco, com seu modelo e com a cultura que ele instaura e que ele vive, ele dá pontos interessantes e chaves para que sejamos de fato católicos autênticos segundo o Evangelho. E quem quiser, independente da religião, tem, eu diria, um modelo fantástico na pessoa de Francisco. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu até já tinha preparado uma pergunta sobre isso, que muito nos intriga o fato de alguns cristãos, inclusive pastores que se dizem cristãos, mas raramente citam os evangelhos. Claro, Raramente. claro. Eles Uhum, citam apenas o Velho Testamento. E as uhum, atitudes deles também não nos parecem cristãs, né? Que Cristo uhum, dizia amar o próximo como a ti mesmo. E alguns dessas, eu não vou citar nomes aqui nem uhum, nada, claro. mas Uhum, alguns desses pastores e fiéis, eles parecem mais cultivar o ódio, parecem mais gostar do dinheiro. Parece que o Deus deles é o dinheiro e não uhum, a mensagem de Cristo, né? É uhum. muito confuso esse cristianismo que só cita o Velho Testamento, né? É, é muito confuso, é difícil de compreender. Então, eu acho que a gente vai precisar estudar muito ainda para compreender isso, né? Já saíram alguns livros maravilhosos sobre isso.
Mas muitas vezes o que eu me preocupo é quando a gente fala, está crescendo esse modelo de cristianismo no Brasil, ou em tal lugar diminuiu, mas a gente não se pergunta pela qualidade. E eu acho que aí a gente perde a responsabilidade do senso crítico, sabe? De dizer assim, Uhum. por que que crescem esses grupos? Por que que esses grupos crescem? A quem interessa o crescimento destes grupos, não é? E por que que, entre aspas, os católicos diminuem? E você vai ver que não tem igreja vazia, que não tem igrejas esvaziadas. Na verdade, aqueles católicos que eram católicos de IBGE, não é? Que eram católicos sociais, eles vão se identificando com outras coisas, e o que não tem problema, eu acho que as pessoas são livres, mas a pergunta de fato deve ser: e a qualidade desse segmento? Para onde foi o evangelho? Para onde foi a pregação do evangelho? E um evangelho embasado na pessoa de Jesus Cristo, que viveu de uma forma tão leve, tão feliz, tão intensa, acolhendo a todos e amando a todos, sendo misericórdia. E nós, o que é que estamos fazendo? Pois é, eu assim tenho dúvidas até que eles sejam cristãos de verdade, sabe? Porque não parece, não parece. Uhum. O que eu aprendi Nos não foi assusta, isso. né? É, Hã? nos assusta, nos assusta muito. E ainda Sim, mais, Sinara, claro que como não há eu diria, quase que um magistério, ou como que não há uma organização que, de certa forma, norteie ou balize, é claro que a diversidade, ela é sempre bem-vinda. Mas, por sim. outro lado, você vai ver também que, sem o senso crítico, isso continua a manipulação, continua o sofrimento, e as pessoas muito carentes, em busca de uma religiosidade muito afetiva, por várias necessidades, perdem também o senso crítico. Perde o senso crítico, né? O senhor fala no seu livro que o Papa Francisco era um Papa adiante do seu tempo. Por que você defende essa tese? Pois é interessante, porque é o seguinte: nós jesuítas sempre disseram assim, os jesuítas sempre estão adiante do tempo, sempre estão na ponta, não é? Por conta das responsabilidades das missões pedidas, até pela exigência nos estudos e tudo mais, na pesquisa, na investigação, temos grandes jesuítas no mundo das universidades, da ciência, de tantos outros trabalhos, e a gente dizia, de fato, é, nós estamos muitas vezes em lugares e fronteiras que outros não conseguem ir. O próprio Papa Paulo VI, Bento XVI e Francisco disseram isso. Os jesuítas devem estar em algumas fronteiras existenciais, não é? Em que outras pessoas não conseguem ir. A gente se achava adiantado, para Nossa, a frente, janela abriu. Abril. A gente se achava adiantado, para frente. Só que a gente vai ver que Francisco, como Papa, ele é muito mais adiantado, entendeu? Ele nos fez, jesuítas, também perguntar: o passo que estamos é suficiente ou temos que correr um pouco mais? Porque Francisco, de fato, ele tinha uma cabeça, um coração muito livres, né? E estava adiante. Ele tratou alguns temas que são espinhosos. E o modo como ele tratou, sempre acolhendo, sem condenar, né? Um exemplo desses temas espinhosos. Por exemplo, o tema dos abusos, né? Na igreja e na sociedade, em que há algum tempo era difícil tratar. Por exemplo, no tempo do pontificado de João Paulo II, era um tema novo e difícil. Bento XVI já começou a tratar, não é? E passou para Francisco. E Francisco enfrentou, pegou, não é, com firmeza e ao mesmo tempo com ternura, e colocou sempre dizendo que o foco não é defender a instituição, mas é defender a vítima, é proteger a vítima. Então é uma mudança de categoria muito forte. E Francisco consegue fazer isso. Francisco consegue envolver toda a igreja nessa busca, não é, de defesa dos mais frágeis, né? E principalmente nos abusos. Então, esse tema foi muito espinhoso, é muito espinhoso, porque o abuso, seja ele, não é só o abuso sexual, mas o abuso da mentalidade, o acosso, o abuso de poder, ele está enraizado na sociedade. Está enraizado na sociedade. E Francisco foi muito corajoso, muito corajoso. Olha só, o senhor fala também que a atitude de rechaço de alguns a Francisco é rechaço ao Concílio Vaticano II, que tentou modernizar a igreja. O senhor podia falar um pouquinho para a gente que é leigo sobre isso? Uhum, claro. O Concílio Vaticano II, ele tem uma mudança muito grande no sentido de como abordar os temas e a diversidade.
A sociedade estava diversificada, não é? Nós tínhamos acabado de passar por mudanças na sociedade em que a igreja precisou olhar e sair da defensiva. Porque até então o concílio, quando aconteceu o concílio, condenava pensamentos diferentes, religiões diferentes, posturas diferentes, sempre terminava condenando. Já o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral. Ele vai criar documentos novos, vai impulsionar a igreja a fazer algumas mudanças estruturais, litúrgicas, conceituais, teológicas, e isso é uma mudança muito grande. É uma mudança muito grande. Só que é uma mudança que vai acontecendo processualmente. Os papas vão morrendo e vão vindo outros. Morreu João XXIII, que lançou o Concílio Vaticano II, para essa abertura para o mundo, esse diálogo com a modernidade, deixou de condenar a relação com outras religiões, com o judaísmo também. Então, abre a igreja dizendo que lá também há sementes de verdade nestas religiões, né? Há verdade também nessas religiões. E aí é uma mudança muito forte. Morre João XXIII, vem Paulo VI, que aprofunda um pouco mais as questões, organiza melhor o pensamento, não é? Eu diria, apara um pouco uns certos pontos que poderiam ter sido excessivos. Depois morre, vem Paulo VI, primeiro, ficou 30 dias. Aí vem João Paulo II, que ficou mais de 25 anos. E aí, claro, foram momentos de aquietar um pouquinho mais, de botar o pé no freio, de começar outros caminhos, de retrair alguns pontos. Mas são 25 anos. É muito tempo. E ainda Sim. mais com a sociedade, Sinara, que mudava constantemente. A gente está falando de um Papa que eu diria não conheceu a internet. Quase. Porque quando ele falece, a internet, por exemplo, aqui no Brasil, estava bombando, né? E ele pouco teve acesso a esta sociedade, essa modernidade que chega para a gente. Já Bento XVI conseguiu avançar em alguns pontos, conhecia também muito bem do Vaticano II, mas devo dizer, os dois, João Paulo II e Bento XVI, foram participantes do concílio. Participaram do concílio. Um como bispo, eu acredito, e o outro como teólogo. Então, perceba, eles estavam envolvidos nessa realidade. Francisco não. Francisco é filho do concílio. Francisco, quando o concílio estava acontecendo, Francisco era jovem. Então, Francisco já é fruto dessa sociedade mais moderna, dessa sociedade que pedia e pede diálogo, abertura, escuta antes da norma e da lei. Então, Francisco, claro, sofre rechaços de alguns. Por quê? Porque queriam ainda continuar freando as mudanças, freando algumas normas, alguns documentos. E se você pega alguns documentos do Vaticano II, são hiper atuais, super atuais. A gente lê, se não diz que é da década de 60, 70, a gente não acredita, pensa que é de agora. Então, veja, é claro que reage de forma distinta, né, muita gente. Então, por isso que Francisco tinha certo rechaço, mas ele não ligava para isso, não, e ele levou para frente a sua reforma com delicadeza, eu diria. O senhor situa ele como nem conservador, nem progressista, nem esquerda, Uhum. nem direita, mas sem dúvida ele era muito mais rechaçado pelo conservadorismo, né? Claro, claro. A ala mais conservadora, a ala mais, eu diria, até politicamente mais conservadora, não é? Não engolia, não aceitava, não é? E é claro, e partem para a postura de acusar, de criticar, de inventar, não é? E de não dialogar, de não aprofundar, de não ler, de não fazer uma visão crítica, não é? Um pensamento crítico, porque se você faz, você entende. Mas a gente não pode dar muitas vezes o que a gente não tem, não é? Então, visão é visão, cultura é cultura, experiência é experiência. Francisco, certamente, isso aí eu digo sem medo, né? Não flertava com nenhum tipo, não é, de fechamento, de obscurantismo, de anticiência ou coisa do tipo. Não é? Isso aí não condiz sequer com o pontífice, né? Com nenhum dos papas, eu acredito. E aí, o que o senhor diz para quem chamava o Papa Francisco de comunista? Ele foi mal Uhum. compreendido, assim como Dom Helder. O senhor coloca o Francisco na mesma linhagem do Dom Helder, né? Dos Isso, padres
progressistas, na verdade. Claro. O que o senhor diria para quem o chamava o Papa Francisco de Uhum. comunista? Tem duas pessoas muito, eu diria que tem mais autoridade que eu, responderam essa pergunta. A primeira, o próprio Francisco, não é? Quando perguntaram a ele, o que é que o senhor disse quando chama o senhor de comunista? Ele diz, bem, se for porque eu vivo do lado dos pobres, para mim é um elogio, né? Então ele diz, para mim é um elogio, não tem problema, se for por isso, né? Depois o próprio Dom Odilo Scherer, eu lembro uma vez, numa fala, não sei se no homilia, ele dizia isso, né? Isso não é ser comunista, estar do lado dos pobres, viver como Jesus, pregar o evangelho de Jesus Cristo e acusar alguém de comunista por isso. Então não entendeu nem o que é o comunismo, nem entendeu o que é o evangelho. Eu digo que estranho seria um pregador do evangelho não trazer os elementos do amor, da misericórdia, da compaixão, de um caminho aberto a todos, como o próprio novo Papa já disse, né? Que quer uma igreja aberta como esta praça, que abraça todas as pessoas. E é isso que a gente espera do Papa, não menos do que isso, não é? Não menos. Então, eu diria, o Papa faz o seu papel. Cada um faz a sua interpretação. E a gente interpreta, Sinara, a partir do chão que a gente pisa, a partir do que nos move dentro. Para mim, essa é a questão. Quando alguém acusa o Francisco de comunista, para mim a pergunta é quem está acusando? Entendeu? Porque se a pessoa for ler o que é o comunismo e quais são as principais ideias do comunismo, a gente vai entender que não tem nada a ver com Francisco. Agora, é comum dessa turma, não é mais conservadora, ou que não entende muito de política nesse sentido, acusar de comunista, porque é mais fácil catalogar as pessoas entre inimigo e amigo. Presta, não presta, concorda, não concorda, é comunista, é de direita, é de esquerda. E Francisco escapa a tudo isso, sabe? Francisco, ele surpreende, ele decepciona a progressistas, decepciona a conservadores, mas segue seu caminho, não é? Ele não se deixa, eu diria, enquadrar nesses perfis. Agora, uma coisa é certa, foi um homem de muita coragem, que era apaixonado por Jesus, pelo Evangelho, de um modo simples, né? De um modo simples. O senhor, como Papa Francisco, o senhor é jesuíta, né? Como Papa Sim, Francisco. E agora nós temos um novo Papa que é agostiniano. O que isso. muda? O senhor pode explicar para a gente o que muda de um jesuíta para um Uhum. agostiniano? Pronto, então veja bem. É importante lembrar que na Igreja Católica nós temos as congregações religiosas. E as congregações religiosas são estes grupos que a cada tempo na Igreja vão surgindo, como por exemplo, São Francisco de Assis fundou os franciscanos. Isso lá em 1100 e pouco, 1200. Aí você vai ver, tem os agostinianos, inspirados, né, em Santo Agostinho. Depois tem os jesuítas, inspirados e fundados por Santo Inácio. E aí tem as congregações femininas e várias, milhares masculinas. Cada congregação desta tem um santo fundador ou inspirador e, consequentemente, tem as suas próprias regras, o seu modo de proceder, tem um carisma próprio, tem obras que vão espelhar, dizer um pouco em como vivem, em quem acredita e como vivem a espiritualidade. Então, vale lembrar isso. São características próprias daquele grupo. Então, se você pergunta o que é que muda, eu diria muito pouca coisa. Porque ele é religioso como Francisco, ou seja, membro de uma ordem religiosa. Não é? A diferença talvez esteja no fato de que os agostinianos, não é, são homens também de muita intelectualidade, de muito serviço pastoral e de muita seriedade e dedicação na pesquisa, no estudo, não é? Mas são agostinianos, são inspirados em Santo Agostinho. Já Santo Inácio de Loyola vai fundar a companhia em 1540, ou seja, no período da modernidade, ele não cria conventos, ele já cria homens espalhados pelo mundo de dois em dois, quer dizer, estrutura muito mais leve, entendeu? Então a mudança talvez seja mesmo no carisma, no modo de ver, mas essencialmente não muda muita coisa. É um papa religioso que vem de uma ordem religiosa que deve ter suas características próprias do agostinianismo, que eu não conheço muito, como eu conheço mais dos jesuítas, porque sou jesuíta, né? Então eu diria, esse olhar a partir da espiritualidade
da experiência de Deus, deve fazer alguma diferença. Mas isso a gente vai ter que ver na prática, no dia a dia. O senhor acha que o papado de Leão XIV será um papado de continuidade? Então, essa pergunta ela é muito boa, porque, Sinara, quando a gente viu o nome Leão XIV, primeiro o susto, porque quem é mais jovem talvez nunca tenha escutado falar em um papa com o nome de Leão, não é? Então, teve um amigo meu que disse assim, que Sem coisa mais dúvida. estranha, escutar agora na missa, rezemos pelo Papa Leão, não é? É de fato muito estranho. Mas, mas veja bem, é, o nome diz muito. Eu vou lembrar dois itens. Primeiro, o Papa Leão XIII, quem foi? Tem que ler, tem que aprofundar para saber. Foi um Papa que, naquele tempo, naquela realidade da sociedade, tentou responder às demandas sociais dos trabalhadores, dos direitos, muito forte. E começou a escrever a encíclica Renovar, né, esse documento, Sim, que vai trabalhar justamente sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a vida laboral. Então, é um papa que eu diria inaugura a doutrina social da igreja. Então, ele escolher justamente Leão XIV vai apontar que deve ser, um papa que vai estar muito atento à busca da paz, não é, para a sociedade, como Leão XIII, a busca de estar atento aos clamores e aos ais dos trabalhadores, dos homens e mulheres do nosso tempo. Então, isso nos dá uma certa esperança, pelo nome, porque foi uma sim. surpresa. Mas quando a gente vai ver quem foi Leão XIII, a gente entende isso. O segundo ponto, eu diria, o Papa Francisco, quando foi eleito, quando perguntaram a ele por que você escolheu o nome Francisco, foi em homenagem a São Francisco Xavier, que era jesuíta, ou São Francisco de Assis? Ele disse São Francisco de Assis, que foi o que fundou o franciscano. Então, veja, é muito interessante saber que o companheiro mais próximo de Francisco de Assis se chamava Leão. Se chamava Leão. Tá Olha, entendendo? é Então veja que ela verdade. é um elemento que é novo, que tem surgido um pouco aí na internet, que na hora do nome a gente não liga muito rápido. As pessoas disseram assim, mas por que ele não se chamou Francisco II? Ah, É era o que eu claro que era, queria. Era o a que eu gente queria. queria. Eu achava que era o melhor sinal que ele poderia dar ao mundo, era se ele se Pois chamasse é, Francisco II. Mas olha só que interessante, o nome dele é é, Robert Francis. justamente já tem Francisco no nome, né? E aí, então veja que interessante, Francisco é um nome pesado, com uma responsabilidade muito grande. Não é? Você agora chegar e dizer, eu vou ser o segundo Francisco, é muita responsabilidade, não é? É, porque ele É era muito, bem pop, né? Vamos combinar que o bem, era Francisco era um papa pop just, mesmo, né? justamente. Então, o Prevosto foi sábio, foi inteligente, né? Quando ele escolhe o nome de Leão, que vai em busca da figura de Leão XIII, os grandes papas que tinham o nome de Leão foram grandes reformadores. E depois vai também no meu ponto de vista, e que alguns pensam na internet, vai lembrar desta figura que era muito próxima de São Francisco. Era muito próximo, tido como secretário, como aquele que escrevia, porque São Francisco não era bom nisso, não, é? Não tinha muitas letras, e Leão era o que escrevia. Então, era muito próximo, era amigo, era íntimo de São Francisco. Então, veja que beleza, se a gente estiver indo no caminho certo. Tivemos primeiro Francisco de Roma, e agora temos o primeiro Leão de Roma. Quer dizer, é um sinal muito delicado, próprio de Prevosto, que dizem que você é um homem muito discreto, um homem até tímido, mas de uma profundidade muito grande. Então, eu digo, olha, tem tudo para ser uma grande surpresa, não é? Vamos rezar para que de fato seja. Em tempos de precarização do trabalho, um papa que se inspira em outro papa que lutou pelos trabalhadores, até teve gente que brincou que o Papa Leão XIII era o Lula dos papas, porque ele se preocupou muito com os Com os trabalhadores, né? trabalhos, isso. Então, será que o Papa vai entrar nessa luta contra a jornada 6 por 1, que é uma das coisas mais cruéis que acontece com o trabalhador hoje, até contra o que a igreja pregava, né? Prega do Uhum, descanso, que o uhum. trabalhador tem direito ao descanso. Será que o Papa vai entrar nessa briga? E o que é que o senhor acha? Eu acho que ele entra numa briga muito mais ampla, sabe? Ele entra numa briga pelo ser humano, pelos direitos do ser humano, não é? E aí não entra só o trabalho, porque você sabe muito bem que, claro, o Brasil já demos passos fantásticos, né, nesse sentido de melhorar a sociedade e a vida das pessoas. Temos muito que melhorar ainda, muito, mas já crescemos muito. Mas há realidades muito duras, de modo especial a realidade da guerra, não é?
São mais de 80 situações internacionais que estão aí mergulhadas em guerra. Então é um homem que chegou e já desejou a paz. A paz esteja com vocês. Né? E ainda terminou dizendo: não tenham medo, o mal não vencerá. O que é que você pode esperar de um Papa desse? Não é? Quer dizer, você só pode esperar um Papa extremamente antenado, preocupado com o ser humano em todas as suas dimensões. Em todas as suas dimensões. E que termina dizendo: me ajudem a construir pontes. Então veja, certamente, como Francisco várias vezes disse, né, como no meu livro eu relato, né, o famoso discurso dele com os movimentos sociais na Bolívia, quando ele vai dizer que a igreja, né, que ele vai citar os 3 T's, né, que é terra, trabalho e ele tem outro T que agora esqueci. É terra, trabalho e outro T. Isso ficou muito marcado, não é? Então, certamente, o Leão XIV virá na mesma estrada. Né? Mas eu diria, é um momento diferente, é um momento novo, e vamos ficar atentos, porque eu acho que ele vem aí com um olhar muito amplo e com muita coragem, porque pelo nome que ele escolheu, é um homem de luta, é um homem de guerra, né? É um homem de reformas. E isso eu acredito. Terra, teto e trabalho. Isso, terra, teto e trabalho. Depois Francisco vai usar 3 outros T's, né? Que é todos, todos e todos. Quer dizer, ele tinha essa capacidade de comunicação com palavras simples e marcantes. Então, primeiro, terra, teto e trabalho. Ele disse: é preciso que todo mundo tenha isso. E repetiu isso no Vaticano, não é? Depois ele vai dizer: a igreja é para todos, todos e todos. Não é? E Leão XIV já disse isso: a igreja é para todos. Ninguém pode ficar fora do amor de Deus. E estamos aí de portas abertas. Começa a praça para abraçar a todos. Eu esperei ele dizer todos, todos e todos. Mas ele não disse. Mas ele agradece a Francisco, né? Agradeceu a Francisco por ter começado esse processo de sinodalidade, de ser pontífice, porque a palavra pontífice, não sei se você sabe, significa isso, aquele que constrói pontes. Aquele que Oh. constrói pontes. Por isso que o pontífice, não é? Não é um que cria muros, é um que cria pontes, não é? Então, estamos numa situação, eu digo a você, eu me emociono, porque há muitos sinais, sabe? De um homem simples, de um homem profundo e de um homem extremamente antenado com as dores e as alegrias do mundo, como pede o Concílio Vaticano II. Sim, eu gostei muito, né? Nós somos defensores do desarmamento, e ele Uhum, fala, né? A gente teve aqui recentemente um governo que colocou a arma na mão de Jesus. uhum, Que se uhum, fosse hoje, Jesus teria um revólver. E aí o uhum. Papa vem e diz assim, defende a sociedade desarmada e desarmante. Então Desarmada e desarmante. ele vai contra esse discurso do armamento, né? Que é um discurso, Uhum, né? O senhor me desculpe colocá-lo aqui em saia justa politicamente, mas é um uhum, discurso de extrema direita esse uhum, discurso claro. de É, armamento. Então, assim, é, para mim, esse trecho aí foi um sinal de que ele não é conservador. uhum. Eu diria, esse discurso é um discurso de extrema, não é? Se for Uhum. para o lado da esquerda, também a gente pode cair nisso aí, do extrema esquerda, não é? Também a gente já viu na própria história que a gente pode cair, e de extrema direita também. Agora é verdade, não é um discurso cristão. Isso aí eu tenho certeza. Não é um discurso cristão. Porque Jesus, que morreu na cruz, violentado, né, torturado, quando ele ressuscita, ele nos traz a paz. E Deus Sim, ressuscita o seu filho por amor. E o Papa Leão XIV vai dizer: ó, o amor é que vai vencer. Não é o mal que vai vencer. Gente, eu me arrepio só em dizer isso. Quer dizer, é um homem que busca o amor e não busca os extremismos. Eu acho que vai ser um Papa extremamente conciliador e equilibrado para todos, todos e todos. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora é óbvio, se você quer manipular até o pontificado a ponto de querer que ele defenda algumas ideias, certamente não vai defender, porque não faz parte do evangelho, não faz parte da igreja, não faz parte do evangelho. Né? Então, os extremos, já diz a palavra, né? São extremos. Eu acho que o foco da igreja é o amor. Não é arma, não é nenhum tipo de obscurantismo, mas é o amor. Né? E eu acho que nós aprendemos com a história, hoje nós aprendemos muito né, com a história, que quem caminha na luz, caminha, na verdade, é com Jesus Cristo. E é ele que disse isso. Ele disse na homilia, né? Na homilia dele, na primeira missa, ele já disse isso. Que ele vem trazer que a igreja deve ser esse farol para a humanidade
não é? Não pela estrutura que tem, mas pela santidade. Então, a missão da igreja é esta: é pregar um evangelho de santidade, um evangelho que bota Jesus no centro e sem ideologias. Agora, é óbvio, eu digo mais uma vez, a partir de que chão eu olho, eu analiso, não é? Esse é o perigo. Uhum. Olha só, tenho mais uma pergunta para você. O Papa fazia aquela defesa da casa comum, né, do meio ambiente. O senhor acha que esses temas vão continuar em pauta com o Papa Leão XIV? Com certeza, não tenha dúvida disso. Porque Leão XIV, ele vem da periferia, não é? Ele vem da periferia. Ele é Ele passou praticamente um novo Papa latino-americano, né? Porque justamente, é eu estava isso. olhando a biografia dele, ele é filho de Uhum. imigrantes, a mãe dele Filho de imigrante. É, da República justamente. Dominicana. Então, assim, Isso. né? Ele não é um É, americano branco, anglo-saxão, não é. Ele é não é. descendente de É. imigrantes. O senhor acha que ele Sinara, vai pegar essa agenda do meio ambiente como o Papa fez, o Papa Francisco fez? você acertou em cheio. Ele não é meio que, ele é migrante, né? Ele é um papa filho de imigrante, né? E que morou no Peru muitos anos, tem cidadania do Peru. Ele Isso. tem cidadania. Então, quer dizer, é, não só é um papa latino-americano, né? Mas é um papa que conhece as dores latino-americanas do nosso povo. Então, ele sabe da realidade, ele vem do interior do Peru. Tem fotos dele espalhadas por aí, vídeo, ele em meio às enchentes, distribuindo, visitando as pessoas com as botas até aqui no joelho. Quer dizer, ele sabe do efeito também do clima, ele sabe do problema climático que temos. E outra, a pauta da Casa Comum não é mais uma pauta de Francisco, é uma pauta da igreja, porque é um documento, é magistério. Então, não é, por mais que o Papa dissesse, isso não tem nada a ver com a igreja. Não, não tem mais como escapar. É uma pauta da igreja. Agora, eu acredito que ele, como um homem sensato, conhecedor da realidade latino-americana, não é? E mais do que isso, ele sim vai manter essa pauta porque é necessária. O Vaticano, o Estado do Vaticano, como se chama? O pontífice, que é chefe de Estado, ele precisa, com outros chefes de Estado, manter essa pauta. Porque seria constrangedor agora dar ré, não é? Não tem como, seria É uma pauta impossível, né? mundial, né? Uma pauta que É uma interessa pauta ao mundo, o mundial, aquecimento é, global e tudo isso, é. né? E o resultado nós estamos vendo aí, não é? As grandes diferenças. Só não vê quem não quer. Mais uma vez eu digo, depende do chão que você está, de onde você fala, não é? Porque negar hoje essa mudança climática é um pouco constrangedor também, não é? É difícil, mas há quem negue, né? Então, seria muito difícil. Eu acho muito difícil a igreja dar ré nesse sentido, né? Sim, o senhor, deixa eu pegar aqui, o senhor acha que, o senhor fala no livro que faz diferença ser um papa latino-americano? Né? Já tivemos papas, desde que eu nasci, já teve papa italiano, romano, polonês, Uhum. alemão. Faz diferença ser latino-americano? Faz diferença porque a visão e a experiência eclesial é diferente, não é? É diferente. Você sabe aqui, nós gostamos de abraço, nós gostamos de comida, nós gostamos de festa, nós gostamos de alegria. Nós somos pessoas latino-americanas de bem com a vida, não é? E nós não passamos por algumas tragédias que outros continentes já passaram, como as guerras, por exemplo. Isso tudo forma caráter, forma uma postura diante da vida, não é? Então, um Papa latino-americano, ele, primeiro de tudo, normalmente é um pastor, porque Francisco era cardeal em Buenos Aires, vivia nas favelas, andava de metrô, isso fazia diferença, né? Prevosto do mesmo jeito, era um homem simples, andava de cavalo, como ele mesmo tem um vídeo dele dizendo, antes o bispo andava de carro, aqui no Peru tem que andar de cavalo, para chegar a lugares que são impossíveis de chegar de carro. Se você vai ver, por exemplo, o cardeal Zuppi, não é? Anda de bicicleta na Europa. Então eu diria, não é só isso, é a cultura, a personalidade e a relação. Então, o olhar para com o povo e a relação com o povo é diferente. Não tem como. Algumas mudanças, Sinara, que nós já temos na igreja, a Europa não alcançou ainda. Não é? Não alcançou.
E por isso que alguns textos de Francisco, algumas posturas, escandalizavam os europeus. Por quê? Porque não entendem que aqui na América Latina nós já vivemos esta realidade. E não estou dizendo que é pior nem melhor, só estou dizendo que é uma realidade distinta e que a gente não pode simplesmente compará-la. E a resposta vem na eleição de Francisco. Os próprios cardeais queriam agora um Papa latino-americano. E eles não só quiseram Francisco, como quiseram também Prevost, né? Um homem do lado de lá desse continente, do lado de cá. Então, eu acho que a igreja está dando o seu recado, pouco a pouco, sem extremismos, mas muito atento à ação do Espírito. É melhor continuar levando a igreja nesse viés de um evangelho da alegria, uma igreja aberta a todos, uma igreja comprometida com o ser humano em todas as suas instâncias. Isso é fundamental. Ó, uma última pergunta para você. Você está falando aí já, né, que Francisco era o Papa da alegria e da leveza. E aí o senhor lembra que houve uma época, né, citando o nome da Rosa, de Humberto Eco, em que era quase proibido ao cristão ter alegria e leveza, né? A gente vê esses vídeos do Papa Francisco com muito bom humor. O senhor acha que essa é uma mudança perene implantada por Francisco, ou a gente não vai ter mais essa alegria, essa leveza? Eu acredito que a alegria e a leveza fazem parte da vivência do cristianismo hoje, de modo especial, né? Mais uma vez eu apelo para o fator histórico, não é? Nós vivemos no tempo da internet, no tempo do sorriso fácil, em que a gente ri por bobeira, não é? Ou a gente chora também, né? Mas eu diria, Francisco, ele traz essa característica, a alegria do amor, a alegria do evangelho. São documentos fundamentais para o seu pontificado. E aí, repito, esses documentos não são de Francisco mais, são documentos da igreja, que vão ser citados daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, 300 anos e mais. Então é importante perceber que a igreja entrou no caminho da alegria, não só de uma alegria interior, porque essa alegria é Jesus Cristo, mas de uma alegria também palpável, de uma proximidade, de uma leveza. Porque você imagina, depois de um pontificado de um polonês, quem, quem é brasileiro e já morou fora do Brasil sabe como que é a relação, né? É aperto de mão, latino-americano, brasileiro gosta de abraço, né? Brasileiro, então aí vem depois um Papa alemão, quer dizer, é o mesmo perfil, mais ou menos. Aí vem um Papa Francisco, cheio de alegria, não é? É um homem alegre. Inclusive, ele, como se diz, ele pedia, insistia, Sinara. Muitas vezes, quando perguntávamos a ele assim, Papa Francisco, qual a orientação que o senhor dá, por exemplo, para que a vocação, os seminários, ou os conventos, ou a família esteja bem? Ele diz, recuperar a alegria. Olha só que bonito. Então, é mais do que um documento, é a vida dele. Então, ele dizia, é preciso recuperar a alegria. É preciso recuperar a presença no meio do povo alegre. Então, ele usa muito essa palavra, entendeu? Então, eu diria, está muito ligado à pessoa de Francisco? Está. Mas está ligado ao tempo presente, que é o tempo em que a gente busca, de fato, uma leveza e busca uma alegria. A gente busca ir mais ao essencial, ser mais minimalista, e eu colocaria na mesma linha, ser mais leve, ser mais alegre, não é? Saber sorrir de si mesmo, saber sorrir de suas confusões, mas também saber sorrir com os outros, não é? Não apenas dos outros, porque é uma sociedade que a gente vive um pouco estranha, que com muita facilidade ri dos outros, não é? Diminui o outro, mas não sabe sorrir de si mesmo. Então, eu acho que Francisco nos ensinou muita coisa, e eu diria agora, falando dele, né? Que saudade, viu? Uma saudade muito grande já dele, mas que alegria ter, né, o Papa Leão XIV, que seja um caminho leve, que seja um caminho alegre e que seja De profético. esperança, né? E a coisa da De esperança esperança. que você fala muito também. São tempos, às vezes, tão desesperançosos, né? No mundo hoje, a gente vê tanta tristeza, né? A questão palestina, a guerra na Ucrânia. Às vezes é muito difícil ser esperançoso no mundo de hoje, né? Muito, muito difícil. E veja o que Francisco enfrenta, não é? É um pontificado em meio a guerras, mas ele insistia na alegria. É um pontificado que sofreu com guerra. Ele chamava a terceira guerra mundial em pedaços. Olha só que coragem, né? Quer dizer, mas ele insistia na alegria. Não podemos perder a esperança. E aí inaugura o ano jubilar,
chamando o Ano da Esperança. Ele começa com o Ano da Misericórdia e termina com o Ano da Esperança. E por isso o meu livro, eu costumo brincar, porque o meu livro, já 2 anos de pontificado dele, 3 anos, eu chamei Francisco Papa da Esperança, porque eu já sentia, né, esse caminho que Francisco apontava. E o último livro que saiu dele, como uma autobiografia, que ele narrou, né, um jornalista, se chama justamente Francisco Esperança. Então eu digo, ele invejou o meu livro que eu escrevi sobre ele. Ele, Copiou. ele copiou, é plágio. Mas é um Ô, homem. E gente, ele terminou a sua vida dizendo que a nossa esperança é Cristo Jesus. O ano da esperança aponta para a alegria do Cristo ressuscitado e morreu na Páscoa. Morreu em plena Páscoa, em pleno sim. tempo de alegria. Então, olha, Francisco é profecia do início ao fim. Do início ao fim. Muito bom, gente. Olha que papo maravilhoso aqui Ô, com o Sinara, padre. você viu que eu me empolgo, né? Eu me empolgo de verdade. Maravilhoso. Você é pernambucano, é? Sou pernambucano, sou. Ah, eu sou baiana e a gente se entende, né? A gente se Pronto, a gente entende. se Que entende. papo Então, pronto. gostoso, mas a gente tem tempo, né? Tem um tempo certo. E aí vocês sabem que todo mundo que vem aqui no nosso programa, todos e todas Uhum. que vêm aqui no nosso programa, trazem uma dica cultural para vocês. E o Padre Laércio trouxe uma dica cultural, o livro da Socorro Acioli. Coloca aí, Gui, o livro da Socorro, ó, A Cabeça do Santo da Socorro Acioli, Companhia das Letras. Por que você indica a leitura desse livro para a galera aqui que está nos assistindo? Sinara, eu achei um livro fantástico, porque tem um certo humor, tem uma certa alegria, tem também muita vida, tem dor, tem identidade, tem história, tem busca, tem um percurso lindo no Nordeste do Brasil e tem religiosidade, não é? Então foi uma coincidência, ela soube misturar todos esses temas que estão ligados à nossa vida. E a criatividade tremenda, um cara que chega de noite numa cidade buscando um lugar para dormir, porque a avó não aceita que ele durma na sua casa. Encontra uma gruta e entra. Quando ele acorda, é uma cabeça de um santo, é uma criatividade fantástica, não é? E começa a escutar o que se passa na cabeça do santo, os pedidos das mulheres doidas para casar. Olha, eu achei de um humor fantástico e é um livro leve. Agora, é uma história difícil, pesada, não é? No final, não vou dar spoiler, mas eu digo, vale a pena. É uma leitura fácil e rápida, que se eu encontrasse a Socorro, eu diria a ela, Socorro, muito obrigado, porque a literatura nos salva também, né? Como o Francisco escreveu um documento sobre literatura, né? Então, a poesia, a narração, a novela, eu diria, os romances nos salvam de tantas coisas. Então, obrigado pela forma como ela escreveu sobre fé, sobre religiosidade, sobre crise na família, sobre identidade, né? De uma forma tão leve e tão fantástica. Então, super indico. Massa. Olha só, a ideia desse programa, a gente está sempre falando de política aqui. Na sexta, eu coloco sempre um livro, um filme, para a gente também dar um respiro, porque a cultura também, como você disse, também nos salva Me bastante, salva, né? me Ninguém salva. aguenta viver só nessa essa coisa da política, não. Ninguém Padre aguenta. E eu Laércio, diria, desliguem um pouquinho, né, as redes sociais, pelo amor de Deus, e leiam um pouquinho mais, né? é isso Desliguem um aí. pouquinho. Foi um Já ajuda muito. prazerzão conversar com o senhor, viu? Foi muito bom. Volte sempre aqui no nosso programa. Gui, coloca de novo aí o livro dele para as pessoas que quiserem comprar e ler. Vale super a pena. Um livrinho, tá? Não tem muitas páginas, não. E é gostoso de ler, é leve. Para quem, como nós aqui do nosso, tanto eu quanto o público do programa, somos fãs do Papa Francisco, estão morrendo de saudade. Olha aí uma maneira de matar a saudade, é lendo Francisco, o Papa da Esperança. 30 pontos para compreender seus gestos. Então, ele é dividido em capítulos assim: o Papa da Alegria, o Papa da Esperança. Vale muito a pena ler. Padre Laércio, um grande abraço para você, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, a todos que assistem esse programa, você, Sinara, o Guilherme, e também a indicação da Autêntica, não é, da Gutenberg, para participar deste programa. Quando quiser, estou à disposição. Tá bom. Tchau, bom final de Tchau, semana. tchau. Valeu, tudo de bom.